E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero abrir uma pergunta aqui, uma conversa para a gente discutir. Na verdade existem os aspectos da literatura, medicinais e já estaria respondido. Mas eu quero saber de vocês, se vocês sabem qual que é a droga mais viciante, a droga que mais vicia. Você sabe? Pois bem, eu te falo, cara, a droga que mais vicia é a que você usa, é a sua droga, mano. Porque a grande verdade sobre o vício é que ele transcende o aspecto da droga. É claro, é óbvio, não tem como fugir. Existem substâncias que são altamente viciantes. Poxa vida, existe um mito, né? E um perigo, inclusive, sobre a heroína, né? E o crack também, por exemplo. Falam assim, poxa, se você usar uma vez, você vai ficar viciado. Cara, é perigoso arriscar. É perigoso arriscar porque a qualidade viciante nessas duas drogas, mesmo que sejam drogas totalmente diferentes, é muito alta. Então, assim, de fato, uma pessoa que, sei lá, fumar maconha hoje, se ela não tiver a predisposição ao vício, talvez ela não fique viciada. Mas se ela usar heroína e crack, mesmo sem a predisposição, talvez ela possa ter ali novamente um desejo muito mais profundo. E isso então, para uma pessoa que tem a predisposição, nem se fala. Mas tem também uma coisa muito interessante nisso tudo, sabe? Porque por mais que seja explicado, né, pela medicina, pela ciência, e mesmo que isso seja muitas vezes quase contraditório, né, porque a gente vai descobrindo mais coisas e aí aquilo que a gente achava que era uma coisa deixou de ser, ou aquela coisa, existem várias coisas em cima dela, e mais do que tudo isso, tem o ser, tem o indivíduo. Então, assim, qual que é a droga que mais vicia? Existem algumas verdades sobre a droga, sabe? Eu acho que esse que é o grande ponto de repente abrir aqui para uma discussão. Porque, por exemplo, existem pessoas que só fumam maconha, ou só bebem. Tem pessoas que só cheiram também, enfim. Mas eu quero falar especificamente das pessoas que só fumam maconha. Então, assim, de repente, vamos colocar que ela tenha predisposição e ela começou a fumar, mas ela não começou a fumar que nem uma pessoa viciada desde o começo. Ela dava uns peguinhas de vez em quando, fumava na praia, quando tinha algum evento, e aí começou a entrar numa rotina, enfim, e ela acabou ali passando 20 anos da sua vida fumando. E aí ela decide parar, porque já não tá legal pra ela. Cara, eu sei brincadeira, essa pessoa, ela pode, não é uma regra, mas muito comum acontecer isso, sofrer muito, cara, ter crises de abstinências pesadas, cara, memórias eufóricas, é quase que uma reprogramação, imagina. Tudo bem que eu fiz uma dramatização longa aqui, né, de 20 anos, mas isso pode acontecer. E aí a gente pensa, né, poxa, mas a maconha é uma droga tão leve, tão simples, tão natural, que, poxa, não deveria causar isso. Causa, cara, causa. A maconha ela pode, inclusive, causar enlouquecimento em algumas pessoas, pode até mesmo potencializar, sei lá, alguns níveis de esquizofrenia. A classificação da maconha ela está totalmente em relação à drogadição e o vício, sabe? Um outro exemplo, por exemplo, que redundante, né? Ai, barulheira da cidade. O álcool. Cara, o álcool, ele é quase que um tabu, assim, né? Porque, poxa vida, em algumas comunidades, né, no aspecto de recuperação de drogas, o álcool é droga. Na literatura, né, seguindo, enfim, todos os protocolos clínicos, científicos, medicinais, o tabaco também é droga, também vicia, mas dentro de uma linha de recuperação, quando o uso é de realmente drogas que alterem a sanidade, a lucidez, etc e tal, o cigarro ele não entraria nesse aspecto de droga. Então existem muitas verdades. E o álcool, ele em alguns casos
é quase que uma resistência assim de aceitação sobre ele ser droga. E o álcool ele é totalmente viciante, ele é de uma dependência assim absurda. Só que ele passa despercebido, porque, poxa vida, muitas vezes ele é introduzido na vida com a questão gastronômica, familiar dos entretenimentos. E dificilmente, vamos colocar assim, uma pessoa que começa a beber álcool na adolescência, tirando as grandes tragédias, né, que são muito tristes, tipo um acidente de carro, enfim, algumas coisas desse tipo. Poxa vida, se ele continuar bebendo, ele só vai sentir mesmo, de fato, se tiver um uso excessivo e abusivo de álcool, considerando só o álcool, inclusive, ele vai sentir isso, cara, se sentir lá pelos 50 anos. Talvez um pouco antes, se ele tiver um uso muito constante, muito forte, né? Porque o nível de degradação, ele é contínuo. Mas é muito difícil, depois de, sei lá, 50 anos, você aceitar que é alcoólatra, que tá com essa dificuldade. Então, assim, existem níveis, né? Aí também puxando, né, no aspecto de qual a droga que mais vicia. Cara, obviamente, se você começa a fumar crack, puta que pariu, a degradação vai ser absoluta. Podem acontecer rapidamente de, sei lá, caírem os dentes, entrar num nível de enlouquecimento profundo, aquela dependência, né, intensa. E a mesma coisa da heroína. Tudo bem que são realidades diferentes, mas no teor, né, que a gente pode trazer próximo assim, de dependência, acontece. Vamos ampliar um pouquinho, para deixar também com bastante drogas, assim. Poxa, na minha época, cara, eu cheirava benzina, desodorante, cola. Puta, a galera fazia chá de fita, chá de cogumelo, chá de lírio. Que mais, cara? Puta, tinha várias paradas assim, velho. E por exemplo, né? Eu conheço uma pessoa que tomou, acho que chá de fita, se eu não me engano, ou chá de lírio, e não voltou. E aí também entra no aspecto de uma puta contradição, né? Do tipo, cara, como que é não voltar? Como que ficou assim, louco pra sempre? Cara, aí a gente mergulha num assunto que vai longe. Mas eu não conheço, eu não sou amigo, mas eu sei quem é, eu sei de onde é, já vi várias vezes e realmente ele tá em outra dimensão. Ou ele é um ótimo ator, ou ativou, né, alguma coisa ali que já existia. Muito provavelmente ele não tem algum recurso, é um lugar muito pequeno, muito um vilarejo, né, entre aspas, assim, enfim, ele virou o louquinho do lugar, né? Mas aí a gente vai, né, estende aí, poxa, os LSDs, êxtase, os seus variantes, né, disso. Cara, existe também a relação de dependência, existe o vício. E é muito difícil falar, vou ficar viciado a primeira vez que eu usar, vou ficar viciado só depois de 10 anos. A relação do vício também é difícil de classificar. Porque eu explico da seguinte maneira, pra gente fechar essa conversa. Como eu sempre falo, né? O álcool e a droga é uma pontinha num iceberg colossal que tem todas as questões da sua crença, da sua personalidade, do que você acredita, do que você viveu. E o álcool e a droga é um reflexo mínimo daquilo que depois, quando entra no espectro de totalmente viciado, é o que destrói tudo. Então essa característica de vício também é muito relativa. A minha experiência, ela ficou muito marcante quando eu usei cocaína aos 24 anos, 24 ou 25, não lembro bem, e ali foi amor à primeira vista. Então ali, eu não tenho nem como classificar que eu fiquei viciado de primeira, mas a cocaína, ela é altamente viciante. E ela, para mim, ela é a ilustração, né, de todas as outras drogas que eu usava junto, com o reflexo do meu final, assim, de dependência total. Então existem drogas que são mais viciantes pelas suas questões mesmo, sabe? De reflexo biológico, neurológico, fisiológico, e independente disso, muito dessa resposta do vício está totalmente ligada à pessoa. Eu lembrei aqui, nem sei se eu vou falar besteira, depois eu vou pesquisar mais,
tem o Ox, né? Nossa, tem as outras drogas. Na verdade, tem uma pá de droga, velho. Tem muita droga. Droga nada mais é... Bom, eu já falei também, né? Droga que tem na drogaria também é uma droga. A diferença são esses subterfúgios, substâncias e etc. que alteram totalmente a psique, sabe? Racionalização, emoção e etc. Mas, assim, dentro de todas essas drogas, tem umas que são, cara, brutais, assim, que corrói a pele, que, puta, você fica em estado reptiliano, né? Meio animalesco, assim. Então, assim, tem, não tem. Cara, a droga não é um caminho tranquilo. Ela vai te dar, muitas vezes, prazer, excitação, um entretenimento diferente. Mas vem uma conta pesadíssima, cara, pesadíssima. E esses fatores de ser altamente viciante ou não, também é super perigoso, porque, poxa vida, como eu retratei, né? Às vezes, uma maconha que aparentemente não seria viciante pode ficar com você aí numa construção de anos, e se você decidir parar ou for obrigado por alguma coisa que esteja muito ruim, cara, ela vai pegar como se tivesse num nível de cocaína, num nível de heroína, de crack, porque a abstinência ela é igual. Pra gente fechar, né? Fazer uma analogia rápida aqui. A morte, ela é igual pra todo mundo, sabe? A gente morre e acabou, cara. Acabou o que tinha, acabou o que era, sem entrar em subjetividades aí sobre as questões da vida, sabe? Mística, o mistério, o esotérico, o espiritual e etc. Quântico também, né? Mas enfim. E a abstinência também, velho. A abstinência, ela chega pra todo mundo, cara. Pra uns mais, pra outros menos. E novamente, pode ter ali, né, aquela questão do próprio do produto, né, da substância, da droga em si, mas o que a pessoa tem, como ela reage, quais são as neuroses dela, se tem transtornos, poxa, quais são as crenças, como ela lida na vida, o que ela teve, qual é a experiência, no que ela acredita, tudo isso vai refletir. Então, quem gosta de saber, colocar no ranking qual que é a droga mais viciante, etc e tal, legal, dá pra fazer também. Mas a mensagem não é essa, a mensagem é deixar aqui algo explanado da seguinte maneira. E isso serve pra tudo. A droga que mais vicia é a sua, é a que você gosta. Porque quando você precisar parar, se você quiser parar, se estiver fazendo mal, é em cima dela que você vai sofrer, beleza? Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, uma pergunta, fica à vontade. Valeu!